O Francisco Maffei, que vai apresentar. Onde está aqui? Tromboembolismo venoso, causas e tratamentos. De repetição. Tromboembolismo venoso de repetição, causa e tratamento. Certo. Nessa segunda apresentação, então, vamos falar um pouco sobre tromboembolismo de repetição. A primeira coisa seria essa, que o tromboembolismo de repetição ocorre após uma recorrência de tromboembolismo venoso. Então, essa recorrência é provocada nas situações em que o tromboembolismo venoso for provocado por cirurgia. Essa recorrência ocorre mais ou menos de 1% ao ano e até 5 anos, 3%, o que é uma incidência muito baixa de recorrência. Nos casos de tromboembolismo venoso provocado, porém não por cirurgia, como por exemplo no uso de anticoncepcional oral, na gravidez, na situação de voo, etc., a recidiva é um pouco maior, em torno de 5% até 1 ano e 15% até 5 anos. Nos casos de que não existe um fator desencadeante, isso aumenta muito, vai para 10% no primeiro ano, 30% até 5 anos, e obviamente nos casos de câncer, essa incidência é muito alta, a gente não tem bem certeza qual seja, mas em torno de alguma coisa de 15% ao ano, e é certo que 40% dos pacientes morrem de tromboembolismo venoso em 6 meses. Além disso, com relação à retrombose, nós temos que considerar alguns outros fatores. O primeiro seria que a trombose proximal e a embolia pulmonar tem mais recorrência nos pacientes do sexo masculino. Na segunda recorrência, ou mais episódios, que é o que a gente vai tratar aqui, os pacientes que têm dedímero elevado 1 mês após a suspensão da anticoagulação, história familiar, anticorpo antifosfolípide, eu diria que esse, na nossa experiência, é o principal fator de retrombose, de recorrência de anticoagulação, de trombose. Fator 5 Leiden e o gene da protrombina homozigotos, combinações de fatores trombofílicos e ausência de recanalização do ultrassom, embora isso seja bem discutível. Existem trabalhos que falam que existe uma relação entre essa ausência de recanalização e a existência de retrombose, e alguns trabalhos que negam essa ligação. Então, como é que nós poderíamos fazer para prevenir essa repetição da trombose? Bom, a visão hoje, atual, do tratamento de anticoagulante é que nós temos um tratamento inicial, que seria o tratamento da fase bem aguda, que seria 5 dias, no mínimo, quando se usa anticoagulante injetável, 21 dias quando se usa a levodoxabana, e um tratamento prolongado de 3 meses. Nos casos com situação desencadeante, a proposta hoje em dia é de tratamento ser por 3 meses. Eventualmente, havendo outros fatores, então, é que nós vamos pensar em estender esse tratamento, e essa extensão, antes nós fixávamos 6 meses, 1 ano, agora começa a ser colocada como duvidosa, vai depender do número de fatores de risco que nós temos e também ocorrendo uma reavaliação periódica. Isso vai depender, essa reavaliação periódica vai depender dos riscos de trombose para cada paciente e do risco de hemorragia para cada paciente. E com relação ao risco de hemorragia, é muito mais frequente em pacientes idosos, então cada vez mais a gente começa a se preocupar com a anticoagulação em pacientes idosos. O sangramento gastrointestinal prévio, AVC prévio não cardíaco, insuficiência renal, doença hepática e controle de anticoagulante difícil no caso da varfarina. Mas qual é o problema, então, do tromboembolismo venoso de repetição? O primeiro é que quando se tem um segundo episódio de tromboembolismo venoso, existe 50% de aumento da chance da recorrência com relação ao primeiro episódio.
e isso aumenta mais na medida que vai se tendo mais episódios. O segundo é que, a partir de uma segunda tromboembolismo venoso, aumenta o risco de síndrome pós-trombótica. E no caso da embolia pulmonar, existe um aumento do risco de hipertensão pulmonar e existe um maior risco de morte. Isso leva, então, a uma preocupação maior com relação ao tratamento do tromboembolismo de repetição. E qual que nós proporíamos, então? Seria, inicialmente, o tratamento por 5 dias ou 21 dias, dependendo de como for dito, e depois o tratamento expandido de duração definitiva ou indefinida, independente, saindo daqui aquela fase de 3 meses que a gente discutiu antes. Quer dizer, a partir de uma segunda recorrência, a indicação é um tempo indefinido do tratamento, de novo levando em conta a situação de cada doente, a trombose ou hemorragia. Como é que nós vamos fazer esse tratamento a longo prazo agora, talvez pelo resto da vida do paciente? A varfarina, mantendo o INR entre 2 e 3, parece ser suficiente. Mas existem alguns casos que a gente tem recorrência, mesmo na vigência do INR entre 2 e 3. E aí, o que nós temos feito é mantido entre 3 e 4 esse nível. Quando existe síndrome de antifosfolípide, nós associamos o ácido acetil salicílico. Uma hipótese de utilização da rivaroxabana, que pode ser utilizada até 24 meses, e pelo menos até onde se sabe do momento, e aqui volta a se falar de novo no ácido acetil salicílico. Já foi comentado aqui, o tratamento com a rivaroxabana por tempo prolongado foi estudado no estudo Einstein Extension Study, em que a rivaroxabana 20 miligramas foi comparada com placebo depois de um tratamento inicial com varfarina ou rivaroxabana por 6 a 12 meses. E o resultado dessa comparação foi que houve uma diferença importante estatística de 7,9 para 28 para 1,4 no controle com relação à recorrência do tromboembolismo venoso, à custa de um aumento de, obviamente, hemorragia, desde que nós estamos usando o anticoagulante. Com relação ao ácido acetil salicílico, recentemente foi publicado um artigo em que se fez um estudo mais similar a esses que estão sendo feitos com os outros anticoagulantes. Entre parênteses, ainda não estão no mercado brasileiro, não estão autorizados o uso da pixabana e da bigartana. Elas poderiam ser utilizadas de uma maneira se forem permitidas. Mas com relação à aspirina, então os trabalhos foram muito similares, o trabalho feito foi muito similar ao que foi feito com a rivaroxabana no Extension e também com a pixabana, em que a aspirina 100 miligramas por dia foi comparada com placebo em pacientes que já haviam tomado 6 a 12 meses de anticoagulação. A primeira coisa é essa, quer dizer, esse tratamento inicial deve ser sempre feito com varfarina ou outro anticoagulante. Mas a partir daí, então, o resultado foi que em 225 pacientes tomando AS, 28 tiveram tromboembolismo venoso recorrente, o que dá 6,6. E o placebo, 11% de retrombose. Aqui eu acho que tem vários aspectos que nós precisamos tomar muito cuidado. O primeiro é que esses números são muito menores do que os tratamentos, do que os outros trabalhos feitos com anticoagulação, que seja com varfarina, seja com esses novos anticoagulantes. Em segundo lugar, que foram excluídos desse trabalho tratamentos com câncer, pacientes com câncer, pacientes com trombofilia, aqueles que já tinham aterosclerose e tomavam heparina e os pacientes com hemorragia. Então, de lugar, os pacientes que se poderia utilizar dessa maneira seriam em número reduzido e a revisão do CHEST de 2012, ele sugere eventualmente a utilização da aspirina nessas condições, mas apenas em pacientes com alto risco de sangramento.
eu diria que talvez os pacientes ideais para eventualmente ser mantidos com heparina seria depois de 1 a 2 anos de anticoagulação, aqueles pacientes idosos com mais de 75 anos, em que o risco de hemorragia, de morte por hemorragia, especialmente hemorragia cerebral, é muito maior. Em conclusão, o tromboembolismo venoso de repetição é muito mais grave e com mais complicações do que o primeiro episódio de tromboembolismo venoso e deve ser tratado por tempo indefinido. Muito obrigado.